Você tem medo de falcão? Olha, moça, eu tenho uma admiração por falcão. Eu acho assim, você como bom grimista devia temer muito o falcão dos anos 70, né? Sim, dessa época dá um certo receio, assim, uma vontade de esquecer. É. Mas agora o nosso momento... Estamos falando do pássaro. É apenas o pássaro que voa. Moacir, mas agora vou te devolver um desafio. Você sabe o que é falcoaria? Eu tenho uma ideia, mas não sei assim os pormenores do que é a falcoaria. Mas eu já vi alguns vídeos na internet, algumas fotos, é bacana, mas eu tenho medo. Tem medo? Eu tenho medo. Então a gente vai... Vamos ver se a gente consegue que é pra ter medo ou não? A superar esses medos aí com conhecimento e com informação. Para isso a gente recebe aqui já no estúdio o Bruno Nogueira, que é biólogo e falcoeiro. Ele vai nos trazer aqui a experiência, o que faz o Centro de Falcoaria Maltone, um atrativo turístico situado aqui em Foz do Iguaçu, no bairro Porto Belo, e foi inaugurado recentemente, no ano passado, né, um pouco antes aí da pandemia nos avassalar a todos aí, e esse centro permanece aberto e agora com os protocolos de segurança, com a pandemia na cidade demonstrando uma atenuação, eles estão com uma série de atividades aí recebendo um pouco mais ao público. Mas vamos entender então, Moacir, o que é a falcoaria. Bruno, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite aí, espero que seja bem legal. Então vamos direto ao assunto. Qual é a origem da falcoaria? Conta pra gente um pouco da história dessa, podemos chamar de arte? Como era antigamente, o que é a falcoaria hoje em dia, Bruno? Exatamente. A falcoaria, no sentido original da palavra, também conhecida como cetreria, seria o quê? A arte de se caçar com as aves de rapina. E as aves de rapina são exatamente esses animais, os falcões, os gaviões, as corujas, as águias, né? Era um meio de subsistência dos povos antigos, né? Que não, naquela época não existia mercado, não existia açougue, não existia essa tecnologia que nós temos nos dias de hoje para a sobrevivência em geral. Então, o ser humano criou um laço, uma relação de trabalho, realmente de cooperação com as aves de rapina para se capturar presas para a alimentação. Na época ali da Idade Média virou um esporte aristocrático, né? Ainda assim que uma caça de consumo, né? Como uma forma ali de invocação cultural, e hoje em dia se tornou uma profissão, onde você com as técnicas da falcoaria consegue aí desempenhar diversos trabalhos bem benéficos também para a sociedade e para as aves de rapina. Era uma prática milenar dos nobres e que hoje vem se popularizando, é isso? Estamos numa transição. Exatamente, ela nasceu inicialmente no meio de pastores, de homens do campo, de nômades. Hoje em dia, nas áreas da Mongólia, da Rússia, os povos cazaquistãos ainda trabalham originalmente com a falcoaria, caçando com as grandes águias reais. Eles são povos nômades que mudam o tempo todo de lugar, por conta da área ali ser muito fria, eles ainda aplicam originalmente essa arte. De certo modo, então, uma ave como uma águia, como o próprio falcão, eles conseguem, num linguajar bem leigo, domesticar essa ave? Exatamente, né? Não é uma espécie de domesticação, né? Como a gente faria ali com um cão, com um gato. É realmente uma relação de trabalho, onde o ser humano coopera com a ave, que tem já suas habilidades naturais de caça, né? Realmente de captura de outros animais, e ali eles ambos se beneficiam, né? Porque a ave de rapina, com o suporte do ser humano, também vai ter alguns benefícios, né? Vai ser auxiliada nesse trabalho de caça, que também conta com cães de caça, com cavalos, né? Para poder aí ter um sucesso maior na garantia dessas presas. E hoje em dia é uma profissão realmente onde você trabalha aí a reabilitação de aves de rapina, você trabalha educação ambiental, você trabalha o controle sinantrópico, que é onde você afugenta e realmente controla a população de animais que podem trazer algum tipo de malefício à sociedade em determinados lugares, como nos aeroportos, por exemplo, empresas de alimento, condomínios de casa, que sofrem muito ali com a alta população desse pombo doméstico, como nós conhecemos. E a falcoaria é o meio mais eficaz de lidar com esse tipo de problema, porque é o predador natural do pombo atuando ali contra ele. Então ele evita que as aves se choquem com os aviões, evita ali que as fezes acumulem na questão do controle de qualidade dos alimentos, evita que traga a famosa doença do pombo,
às pessoas, né? Que é um caso de saúde pública bem grave. Então a gente consegue também Ou seja, resolver um esse aliado, problema. né? Exatamente, Natural. sempre foram aliados do ser humano, né? Desde os primórdios até os dias de hoje. A única coisa que mudou um pouquinho Ô Bruno, nesse então, auxílio. contextualizando aqui em Foz do Iguaçu, lá no centro de falcoaria, as aves utilizadas para apresentações foram tiradas de situações de maus tratos e tráfico de animais, é isso mesmo? Conta pra gente um pouco disso. Exatamente, né? Nós temos ali duas origens de aves de rapina, né? Aquelas que vieram de criadouros, legalizados pelo IBAMA, e aqueles animais que vieram oriundos de resgate, vítimas de maus tratos, do tráfico ilegal, né? Da perda do habitat, também que alguns animais sofrem muito com esse tipo de coisa. E é lá no centro, assim como aqui em Foz do Iguaçu, nós temos o Parque das Aves, o Refúgio Biológico, que desempenham grandes trabalhos em relação à conservação, a realmente ser um abrigo para espécies que não têm mais condições de sobreviver por conta própria no meio natural. Cabe ao centro também dar auxílio aí a essas aves de rapina que perderam alguma capacidade física ou não têm mais capacidades psicológicas de se virarem sozinhos, né? Então, não sabem reconhecer presas, não sabem reconhecer perigos, não sabem reconhecer seres da mesma espécie. Então, cabe a gente, trabalhando ali, oferecer para eles uma sobrevida, um bem-estar, aplicando as técnicas da falcoaria. Bem, por que a escolha por aves de rapina? E qual o plantel que vocês dispõem lá hoje, atualmente? Então, o Leandro Maltoni, que é o falcoeiro responsável pelo centro, ele morou durante 15 anos na Itália. E há mais ou menos aí uns 12, 13 anos que ele trabalha com a falcoaria e com as aves de rapina, né? Ele foi muito inspirado por um filme chamado O Feitiço de Áquila, né? Que conta toda aquela história lá de uma possível maldição entre um homem e uma moça, que ela virava um gavião e ele interagia com ela usando ali a luva de falcoaria e tudo mais. Isso tudo inspirou a ele e ele, né, foi para a Itália e lá ele aprendeu com os mestres falcoeiros de lá, né, e depois que ele veio para o Brasil, ganhou toda essa expertise, onde Europa, Oriente Médio são um dos berços dessa prática. E aí ele veio para cá e abriu o próprio centro, que ainda tem esse intuito de trabalhar com educação ambiental, com educação histórica, de trazer para as pessoas, e aqui para o Brasil principalmente, um pouquinho mais do que seria essa prática tão antiga e que fez tão parte da nossa vida, né, do nosso desenvolvimento. Mas aqui no Brasil é muito pouco difundido, muito pouco conhecido, né? Então cabe a gente também Difundir. trabalhar, né, dessa forma. E qual é o plantel que o Centro de Falcoaria Maltoni tem hoje disponível? Então, hoje em dia, hoje nós temos, são 11 aves de rapina, tá? Nós temos ali falcões peregrinos, falcão saker, falcão de coleira, São gaviões... todos da fauna brasileira ou não? Não. O falcão peregrino é a subespécie do falcão peregrino cassini, originário da Argentina. Tá? E o falcão saker, também chamado de falcão sagrado, ele é originário ali da área do Oriente Médio, né? Originalmente, tá? Eles não vieram de lá propriamente, Sim, mas se são adaptaram aves ao pertencentes àquele ambiente. Gaviões asa de telha, temos o gavião carijó, urubus de cabeça preta. Urubu também é uma ave de rapina? Também é uma ave de rapina. Alguns pesquisadores consideram como sendo, outros não, é uma discussão aí no meio científico. Mas nós consideramos sim como rapinantes, os que não caçam, né? Os que são animais necrófagos, comem o alimento já abatido. Sim. Mas contribuem bastante para o ecossistema também e merecem total respeito e admiração. E qual a relação desses animais com o ser humano? Como é que é o comportamento, assim? Como é que você descreve aí essa relação, né, entre a falcoaria, as aves de rapinas aí com o homem, com o ser humano? Exatamente. As aves de rapina, em geral, quando você trabalha com elas nunca deixam de ser animais selvagens, né? Predadores, principalmente. Você, quando trabalha diariamente com eles, tem ali toda aquela ligação, aquela aproximação, você realmente entende como a cabeça de um animal daquele funciona. É muito diferente de animais que a gente já está acostumado, como um periquito, um papagaio, uma calopsita, um cão, um gato, um predador, uma ave de rapina, um falcão, um gavião, uma coruja que seja, tem realmente um estilo de vida totalmente diferente. E você tem que se adaptar e entender essa demanda para que o animal em si não se prejudique. Então, né, às vezes a gente até
fala, muitas pessoas acabam chegando lá no centro muito empolgadas, veem lá o desempenho dos animais em voo e se inspiram a querer comprar um falcão, querer comprar um gavião, mas o buraco é mais embaixo, né? Você tem que realmente disponibilizar muitas coisas para que o animal não venha a sofrer, né, futuramente. Principalmente na questão da técnica, equipamentos, alimentação adequada, espaço apropriado e principalmente os exercícios de voo diários que a gente faz lá no centro, tendo visitação ou não, a gente está sempre oferecendo para eles o chamado condicionamento, que é essa simulação da atividade de caça natural dessas aves. E eles trabalham com a gente, né? Não é uma relação de pet, né? Somos parceiros ali no quesito do trabalho, do condicionamento. E esse condicionamento, como é que é feito? Desde que ele é filhotinho, vocês têm criação, como é que funciona? Nós não temos criação, né? Nós apenas mantemos as espécies lá, tá? E isso independe. Você pode cuidar do animal desde pequeno e iniciar ele no manejo da falcoaria, ou ele já vem adulto. A única diferença vão ser aí diferenças na questão do comportamento. Mas sendo adulto, como é que vocês fazem esse condicionamento? É mais difícil? É mais difícil? A única diferença é que inicialmente a ave tem que passar pelo chamado manning na falcoaria, que é como a gente conhece como amansamento, né? O animal, ele não te conhece, ele não conhece os equipamentos, ele não conhece o ambiente onde ele está, então ele tem que passar por uma adaptação a todas aquelas novidades que ele está sendo exposto, né? Porque a relação da falcoaria é realmente isso, uma confiança, um laço. O animal tem a inteligência suficiente para entender que você ali não está ali para prejudicar, tá? Sim para beneficiar, para compartilhar com aquela ave. Mas até que ele chegue a esse entendimento, é necessário um trabalho bem minucioso, de muita paciência e dedicação. E técnico, né? E técnico, exatamente. O animal já imprintado, ou seja, que ele vem desde pequenininho, ou seja, quando ele saiu do ovo, primeiro ser que ele viu foi uma pessoa, ele já cria ali aquele laço como um ser igual, né? Como um semelhante. Ele te vê como da mesma espécie, te vê como mãe ou como pai, né? Alguns animais oriundos de resgate vieram dessa forma, até por isso que não tem chance de voltar para a natureza, porque se a gente colocar uma ave dessa no meio natural, ou ele vai ser facilmente caçado por outro ser vivo, ou ele não vai sobreviver a doenças que podem existir no meio selvagem, ele não vai saber reconhecer presas, ou ele vai procurar o quê? Uma casa, que é onde ele tem a sua referência de abrigo, de alimentação, de segurança, e sabe-se lá o que vão fazer, né, quando acharem esse animal. Às vezes tem cachorro na casa, às vezes tem cercas elétricas, piscina, ou às vezes a pessoa tem até uma boa intenção de cuidar, mas às vezes não tem o conhecimento, e aí o animal também se prejudica. Ô Bruno, explica pra gente, o visitante que vai ao centro de falcoaria Maltone, aqui no Porto Belo, em Foz do Iguaçu, que interação, que tipo de atividade ele tem lá, que tipo de interação que ele tem, o que vocês oferecem, né, para as pessoas, sejam moradores de Foz, turistas, moradores aqui da nossa região. Como é que é essa visitação? Descreve pra gente, por favor. Então, a nossa visitação ela tem dia e horários agendados, né? De terça a domingo, às 10 horas da manhã, que a gente inicia com uma visita guiada, onde a gente faz toda a explicação sobre o que vinha a ser a falcoaria clássica, a falcoaria contemporânea. Mostramos aí também os equipamentos que nós utilizamos antigamente, que nós utilizamos hoje em dia, né? Faz aí essa comparação, mostra para que serve um capuz, para que serve uma luva de falcoaria, os atrelamentos da ave, porque é necessário que a pessoa passe, né, por essa explicação para chegar na hora dos voos, que é o que acontece no final, ela já saber o que ela está vendo. Porque se o visitante chegar lá e só ver os voos, vão surgir diversas dúvidas, né? Saber o que é um falcão, o que é um gavião, uma coruja, qual a diferença entre eles, o que come, por que eles estão ali, qual o objetivo daquelas aves. A minha pergunta já seria, como é que não foge? Exatamente. Como é que não vai embora, né, como é que eles voam num ambiente aberto e eles se mantêm ali? Como corintiano, eu gosto do gavião, né? Mas e como é que o falcão não vai embora? O que é isso? É justamente do fator da proteção, da alimentação fácil? Isso, assim, né? Todos os seres vivos, e isso eu posso chegar mais perto também de dizer que os carnívoros, eles têm principalmente o quê? O oportunismo muito impregnado no seu comportamento,
né? Quando a gente vê aqueles vídeos lá do Discovery, aqueles documentários bacanas daquele bando de leões pegando ali, sei lá, qualquer animal. Com certeza aquela filmagem não foi a primeira tentativa daqueles leões, e aquele indivíduo que eles estão caçando, seja uma zebra, um búfalo, com certeza ele é o mais fraco do bando, porque ele é o que vai oferecer menos risco. Caçar para o predador é muito arriscado também. A presa foge, ela se defende, ela pode até abater o predador, ela se camufla. Então o predador sempre se baseia no oportunismo, do que vai oferecer menos risco, do que vai ser mais fácil. As aves de rapina têm essa inteligência. E isso somado a quê? A confiança que a gente consegue transmitir para eles. Porque, por exemplo, se você falar que é só por conta da alimentação mais facilitada, então eu poderia pegar a minha luva, colocar uma carne e chamar qualquer gavião que esteja passando no meio da rua. Ele vai vir no meu punho? Nunca vai vir, porque ele me vê como uma ameaça. Eu ofereço risco para ele, porque ele não teve essa aproximação, esse entendimento para saber que eu sou um ser que não vai trazer nenhum tipo de risco. As aves na falcoaria já têm esse entendimento, né? E isso se soma e funciona perfeitamente. Ô Bruno, e nessa parte final, aí, o grande final, né? Todo mundo vai lá para ver os voos, né? Também essa parte, esse resgate histórico que vocês fazem, todo esse conjunto de informações, mas para chegar aos voos, a quantos voos, quantas aves o visitante vai poder contemplar por visitação? Então, atualmente nós estamos voando, aí são 3 gaviões, né? 2 gaviões asas de telha, um gavião carijó, né? Ambos aí têm suas particularidades. Nós também trabalhamos com a cavalaria, que é um elemento muito presente dentro da arte. Por né? favor, explique pra gente. Durante o condicionamento, né, um dos falcoeiros ele vai a cavalo e realiza o voo junto com as aves, né, para que o visitante tenha aí um vislumbre. O nosso objetivo é esse, né, mostrar para o visitante toda a dinâmica que existia antigamente da falcoaria clássica, onde o falcoeiro ia a cavalo por meio do campo de voo e as aves de rapina por entre as árvores, no punho do falcoeiro, aguardava o afugentamento da presa em solo, para que ela pudesse fazer a caça. A gente não caça nada lá, né? Nós fazemos esse condicionamento, mas é realmente demonstrando isso tudo. Temos os urubus também, temos os falcões de alto voo, onde nós utilizamos um equipamento chamado Lurifly, que é um simulador de presa viva, né? Para que o falcão possa desempenhar o seu comportamento e instinto natural de voo, e é um voo bem bonito, muito veloz, é diferente dos falcões, é diferente dos gaviões, dos urubus. Então isso é bem instrutivo. Muito atrativo, hein? E muito atrativo. Me diga uma coisa, o Centro de Falcoaria Maltone está com uma programação exclusiva agora para os Dias dos Pais. Explica pra gente o que é essa promoção, qual é o benefício e como as pessoas podem fazer para usufruir, se ainda há tempo de fazê-lo. Olha, ainda há tempo sim. A respeito específico dessa promoção, eu realmente não saberia dizer, mas vocês podem entrar em contato com o número de WhatsApp, que é realmente por onde nós fazemos o nosso agendamento. Temos o Instagram também, que o nome é Centro de Falcoaria Foz. E o número para contato é o 45 99828 2015. Lá vocês vão falar com o nosso setor de agendamentos, que vão poder passar essas informações mais específicas e o visitante pode agendar a visita. Muito bem. Para chegar ao Centro de Falcoaria, é na região do Porto Belo, no Porto Belo, a gente já informou, mas dá uma referência para a gente, por favor, Bruno. Você, pela Tancredo Neves, indo para Itaipu, você vai fazer um retorno perto ali da entrada do Porto Belo, né? Então você faz como quem vai voltar para o centro da cidade. Tá? Aí você vai passar por um posto Shell, vai passar pelo condomínio Solar das Palmeiras, e logo em seguida esse condomínio tem uma ruazinha à direita. É no final dessa rua. Lá está presente o clube de tênis, o Ecotênis. Tá? Fácil, antes de chegar na ponte do Rio Almada e antes de chegar na garagem de ônibus. Passou do condomínio, logo tem essa ruazinha. Entre a ponte e a empresa de ônibus e a entrada do Porto Belo, mais ou menos no meio do caminho, né? Exatamente. Depois do condomínio Solar das Palmeiras. Exatamente ali se encontra o Centro de Falcoaria, lá no final. Muito bem. Bruno, a gente agradece todo esse conjunto de informações aí que você nos trouxe. Com certeza você aperitivou aí muita gente, inclusive a mim, de visitar e conhecer mais essa arte da falcoaria. Com certeza nós vamos
contemplar, visitar esse trabalho de vocês. E a gente te agradece, deixando aí a palavra final para você se dirigir e convidar a população a conhecer o Centro de Falcoaria Maltônia em Foz do Iguaçu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero todos vocês lá mesmo para poder visitar, conhecer aí um pouco da nossa arte, um pouco das aves de rapina. E estamos aí à disposição. Tá ok? Obrigado, Bruno. Tenha um bom dia. Algo mais a acrescentar? Só mandar um grande abraço para o Dr. Luiz Franco, está acompanhando a entrevista. A gente não escapa, né, Paulinho? Não. Ele diz que o bicho mais perigoso lá não é o gavião nem o falcão. Ah, é? É o urubu. Por que é o urubu? Flamengo, né? Flamengo, Carioca. Você também é flamenguista? Sou do Rio de Janeiro, exatamente, flamenguista. Ah, bom, ele falou, sou do Rio de Janeiro e escondeu o time, né? O Dr. Franco está em sintonia com a gente. Eu, como gremista, e vendo os resultados anteriores, né, do time do Urubu, já estou aqui todo preocupado. Não, tá difícil. Sem problema. Nós. Achei que nós ia ser vítima presa, né? O Urubu matou o gavião domingo, né? Mas ficou barato. Deu uma tonteada, pelo menos. Não sei se eliminou completamente, né? Não é assim para derrubar o gavião também, não é qualquer pedrada. Então, não é uma fênix, mas ressurge sempre. Então, um grande abraço, bom dia. O pessoal pode procurar na rede social também. Tem Exatamente. Rede social lá e conhecer, agendar os horários e acompanhar esse trabalho majestoso também, né? Perfeito. Marco Zero, onde tudo começa.